gente vai mandar. Bom, nós temos muitas perguntas. Com o adiantado da hora, nós vamos fazer 2 a 3 perguntas para cada um, dependendo da resposta rápida dos senhores, por favor, uma resposta sucinta, para que a gente possa fazer todas. Mas, se não for, todas as perguntas vão ser enviadas para os palestrantes com os e-mails que já estão aqui no papel para a gente poder responder. Então, a primeira pergunta vai para o professor Hermínio Sargentini, é da aluna Wanda Lúcia. Professor, boa noite. O que podemos fazer para melhorar o descompasso da aplicação da educação do Brasil com a realidade da nossa sociedade? Digo, a educação não deveria abordar constantemente temas reais do nosso cotidiano, tais como drogas, doenças, pobrezas e etc.? Eu acredito que o processo de educação vai melhorar a partir do momento em que houver, primeiro, uma valorização efetiva do professor. Essa valorização do professor trará para a escola o que a sociedade pode oferecer de melhor em termos de educação. Eu tenho um histórico vindo desde o final da década de 60, quando eu comecei a dar aula, em que o nível de ensino, o padrão de ensino era muito bom, mas nós tínhamos uma valorização muito grande do professor. A partir de 70, por uma série de motivos de democratização, o ensino expandiu-se e nós não tínhamos professores habilitados para isso. Com o tempo, nas décadas seguintes, a figura do professor foi desvalorizada. Então, me parece que a educação passa por isso. E hoje nós estamos, por exemplo, com toda uma tecnologia extremamente avançada, mas com dificuldade de a escola absorver essa tecnologia, porque nós precisamos de profissionais competentes para absorver. E se houver essa valorização, eu acredito, e valorização não é apenas traduzindo em termos de salário. Evidentemente, isso com o tempo se traduz. É uma valorização da classe dos professores e valorização da própria escola. Eu estive recentemente numa escola estadual na zona norte de São Paulo. Realmente fiquei decepcionado de ver o estado físico com que aquela escola estava, a motivação dos professores. E aí se explica muito daquilo que nós podemos ter em termos de um nível extremamente sofrível que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Professor Roberto Francini Júnior, do aluno Ricardo dos Santos. Partindo do pressuposto que qualquer intervenção no meio ambiente causa impacto, o senhor não acha que os ambientalistas deveriam trabalhar para que os investimentos fossem realizados de forma a diminuir ao máximo esses impactos, inclusive do ponto de vista financeiro e ambiental, ou é melhor fazer o coro do não? Bom, primeiro que o coro do não, a gente já meio que ultrapassou, pode-se assim dizer. Eu acho que a gente vive um outro momento hoje. O próprio movimento ambientalista, ele já não se traduz na radicalidade com relação às questões de preservação exclusiva. Pensa-se também a questão da conservação. Quando você fala que qualquer atividade humana causa impacto, isso é verdade. Então você tem que ter todas as linhas, vamos assim dizer. Você tem que ter áreas
que são preservadas. Então você tem que ter situações onde você vai trabalhar a preservação, e aí dizer não é necessário, porque você precisa garantir biodiversidade, você precisa garantir habitats para outros tipos de vida que existem no planeta, não só o ser humano, por isso se criam as unidades de conservação. E aí você sim vai ter uma radicalidade com relação à intervenção. E a gente vive numa situação muito típica com relação a isso. 85% praticamente de cada um dos 4 municípios é área de preservação. E aí é preservação. Então, a gente vive uma situação complicada aqui nesse sentido. A gente tem que ter compensação desse tipo de atividade, desse tipo de necessidade que a sociedade impõe. Você ter na sociedade a necessidade da biodiversidade se manter no planeta depende de áreas protegidas. Essas áreas protegidas teriam que ser compensadas. Essa compensação hoje ela se traduz de 2 maneiras. Uma é através do ICMS ecológico, onde os municípios recebem recursos por terem áreas protegidas. E uma outra é a compensação financeira por ter área protegida, e essa compensação financeira ainda não está regulamentada. Precisa haver uma regulamentação, existe um movimento muito forte de prefeitos que não quer essa regulamentação, porque esse tipo de compensação impõe que a verba possa ser carimbada, né? A gente chama de verba carimbada, é assim, essa verba teria que ser investida em meio ambiente, e muitos dos prefeitos não querem esse tipo de postura, mas a gente tem que buscar essa compensação porque os nossos municípios são peculiares. E a gente tem que rever o nosso pensamento com relação ao que tipo de mundo a gente quer. Qual é o tipo de sociedade ou de mundo a gente quer viver? Um mundo totalmente artificial, sem biodiversidade? O que isso vai causar para o ser humano enquanto uma das espécies viventes nesse planeta? Então, essa reflexão a gente tem que fazer. E os ambientalistas, eu posso te garantir, hoje estão muito mais tolerantes, vamos assim dizer, do que eles eram há coisa de 10 anos atrás. Porque também, como o próprio professor coloca, tem mais empatia com relação a essas questões e entender que a necessidade humana passa por você ter locais onde tem que ser preservados e locais onde devem ser ocupados, que essa ocupação seja feita de uma forma racional e o menos danosa para as futuras gerações. Toninho Colucci. Bom, a tal da verba carimbada aqui, viu, Toninho Colucci? Onde serão aplicados os recursos dos royalties em Ilhabela? Qual o percentual destinado à educação? Pois é, na verdade administrar é uma ciência, a gente vai, quando a gente administra, a gente lida com pressões, né? Então a sociedade pressiona o prefeito, né? Ela escolhe o prefeito em cima de um projeto, assim deveria ser, né? Você, quando é eleito, você mostra um projeto, um programa de governo, e dentro daquilo que você está apresentando, você deve ou não ser escolhido por um grupo de pessoas. Então é aquela pressão da sociedade que escolhe o prefeito em cima de um programa que define as prioridades. Então, os royalties, como eu coloquei aqui há pouco, né, é um recurso instável, depende do valor do barril do petróleo, do metro cúbico do gás. Então é uma instabilidade porque depende da questão econômica. A gente passou um sufoco ano passado aí, perdendo aí 12 milhões de reais de recursos, quase 1 milhão por mês. Isso é muita coisa para o município de Ilhabela, que tinha uma previsão orçamentária de pouco mais de 80 milhões, deixou de arrecadar 12 só oriundos do petróleo, então muita coisa a gente deixou de fazer. Por quê? Porque os recursos faltaram dentro da composição do orçamento total. Então, o que você atende com esse recurso do royalties? Esse investimento tem que ser um investimento, não pode ser no custeio da máquina. O custeio da máquina tem que ser uma coisa estável.